Oi! Todo mundo já chegou a assistir desenho japonês, né? Sabe aqueles desenhos que os caras têm um olho grandão assim, e tem um nariz pontudo, e tem umas reações estranhas e animadas demais? Antigamente o desenho japonês tinha pouca influência no Brasil, mas hoje em dia tem muita influência no mundo todo. E esse tipo de desenho japonês é chamado comumente de anime. Tem muita gente que fala anime, mas eu vou explicar o porquê essa pronúncia não é tão certa assim. Lá no Japão, eles pegam muitas palavras do idioma inglês e adotam para uso deles mesmo, né? Igual aqui no Brasil a gente faz também, né? Por exemplo, a gente usa shopping center para falar de um shopping. O que é um shopping center, né? Seria uma galeria grande com várias lojas, né? Mas a gente fala shopping center. Da mesma forma, o Japão faz isso também, só que eu acho que faz um pouco mais ainda. Então, animação em japonês, eles costumam falar animation, só que eles abreviam e ficam anime. E anime no Japão é desenho animado, então. Né? Qualquer desenho animado. Se você passar o desenho da Turma da Mônica lá no Japão, eles vão falar que é um anime. Só que fora do Japão, no resto do mundo e aqui no Brasil também, as pessoas falam anime para se referir ao desenho especificamente japonês, que é feito no Japão. E aportuguesando com a nossa pronúncia, muita gente fala anime, mas eu não gosto de falar anime porque lembra do verbo animar, né? Tipo, anime-se, anime ele, não, é anime. Você fala do jeito que você quiser, né? Mas eu falo correto. E a animação no Japão começou há muito, mas muito tempo mesmo. Por muito tempo foi considerado como sendo o primeiro anime a obra chamada Imokawa Mukuzo Genkanban no Maki. Que traduzindo quer dizer a história do porteiro Imokawa Mukuzo. Essa foi a primeira animação no Japão a ser exibida para um grande público. Naquela época não tinha televisão, mas tinha aquele cinema sem som, cinema mudo, né? E isso aconteceu em 1917. Por muito tempo as pessoas pensaram que essa era a primeira animação japonesa, mas para falar a verdade, a primeira mesmo foi em 1907, chamada Katsudo Shashin, que significa retrato em movimento, né? É uma animação que tem 4 segundos. É bem simples, mas você tem que levar em consideração que foi a primeira animação feita no Japão. Olha só como era simples. Os traços dos desenhos japoneses nem sempre foram como eles são hoje, igual eu falei pra você, com olhão, narizinho, empinado, etc. Os traços dos desenhos eram tipo clássicos, não aquelas pinturas tradicionais japonesas. Mas em 1960 teve um cara que mudou os traços do anime, chamado Osamu Tezuka. Eu já falei sobre ele, já falei sobre essa mudança de traços, tá? Que é em relação ao mangá, na verdade. Eu falei no outro vídeo que eu explico tudo sobre o mangá, que é muito importante você assistir para entender melhor esse vídeo do anime. Você pode assistir esse vídeo do mangá clicando aqui no cantinho, ó, ou no link na descrição, tá? Mas como é criado um anime no final das contas? Um anime pode surgir de várias formas. Como eu já disse no vídeo do mangá, que é o quadrinho japonês, o quadrinho japonês lá faz muito sucesso e aí ele acaba virando anime, né? Uma emissora de TV se interessa juntamente com a editora do mangá, fazem uma parceria lá, né? Rolam uns patrocínios e eles criam um desenho animado, a versão animada do quadrinho. E essa versão animada fazendo muito sucesso pode originar longas metragens. Mas existem séries também animadas de TV que são feitas direto pra TV. Nunca houve um quadrinho dela e eles vão lá, né? Uma produtora, né, de animação se junta com uma emissora de TV, né? E eles vão lá e fazem uma série animada de televisão. E às vezes essa série faz tanto sucesso que acabam criando depois uma versão de quadrinhos, fazendo um mangá dela. Ou ainda, ao invés de fazer a partir de um mangá ou fazer diretamente para a televisão, existe um formato que se chama OVA, que significa Original Video Animation. É o tipo de vídeo que é feito diretamente para casa, ou seja, eles lançavam diretamente em fitas de vídeo na época lá dos anos 90, né? Ou DVD ou Blu-ray. Atualmente eles lançam direto no formato que você vai lá e compra. Não passa na TV, não passa no cinema, não passa em lugar nenhum. Você tem que comprar para assistir. Também tem longas metragens que saem do nada. Um exemplo muito conhecido é do estúdio Ghibli. Um exemplo muito conhecido é dos estúdios Ghibli, do Hayao Miyazaki, né, que tem A Viagem de Chihiro, aquele Castelo Mágico. Tem muitos títulos de sucesso, as animações são ótimas e nunca vieram de nenhum mangá, nem nada do tipo, né? Eles lançam direto o longa-metragem. Ou então eles podem fazer o anime simplesmente para divulgação. Você conhece Pokémon, né? Inclusive eu tô com uma camiseta aqui do Gengar, ó, que é o meu Pokémon favorito. Ó. Pokémon originalmente é um jogo de Game Boy criado na década de 90. O jogo fez tanto sucesso que eles fizeram um anime desse jogo. Eu assisti bastante quando era pequeno. Só que o propósito dessa animação era divulgar a marca para que as crianças adquirissem os jogos da franquia e também o jogo de cartas que saiu mais tarde. Assim como foi Beyblade, por exemplo. Eles fizeram um anime para divulgar o produto que era aquele peão que as crianças compravam e tinham um campeonato, eles ficavam girando lá. E não vai pensando que anime só porque é um desenho animado é coisa de criança, não. Existem vários estilos. Mais uma vez eu falo, assiste o vídeo do mangá porque os estilos são exatamente os mesmos.
Só pra falar por cima, existe o estilo shonen, que é mais pra garotos, né? Aquela coisa de mocinho e bandido. Tem o estilo shoujo, que é pra garotas, aquela coisa mais parada. Tem romance, tem intrigas, fofoca, blá blá. Tem os animes pra criança também, que é mais fofinho, criaturinhas bonitinhas. Existem também aqueles gêneros mais adultos, que tem investigações, tem um pouco mais de violência, morte. Tem os hentai também. E por aí vai. E uma grande diferença do anime para os desenhos animados convencionais que a gente vê por aí, americanos, por exemplo, sei lá, Scooby-Doo, Tom e Jerry, Ben 10, é que o anime normalmente segue uma história do começo até o fim. Tem um começo, meio e fim, como se fosse uma novela mesmo. Da mesma forma que é o quadrinho japonês. Ele tem um começo, meio e fim. Acabou aquilo ali, já era. O autor faz outra série, outra coisa, outros personagens. A série para por lá. Lá no vídeo do mangá eu acabei não falando, né? Mas é uma grande diferença que tem entre o quadrinho japonês, que é o mangá, com o comics, que é o quadrinho americano. O quadrinho americano também sim tem um começo, meio e fim. Mas, por exemplo, pega um Homem-Aranha da vida, ele vai ter o começo, o meio, o fim, acabou aquela história, depois eles pegam um outro artista, um outro roteirista e fazem uma outra história, às vezes recontando aquela lá ou contando uma nova. Então não acaba nunca, você vai ver pra sempre o quadrinho do Homem-Aranha na banca de jornal. Pelo menos eu espero, porque é muito bom o personagem. Não tô falando que é melhor ou pior, mas é uma característica que cada estilo possui. Mas assistir o anime não é lá essas mil maravilhas não, mesmo você achando uma série que você gosta muito, que você tá fissurado e assistindo lá e se divertindo, você pode acabar passando raiva. Simplesmente por causa de uma coisa que é o pesadelo de todo fã de anime, chamado de filler. É o quê? É filho? É filha? É o quê que você falou aí, moleque? O quê? A palavra fill em inglês quer dizer preencher. Logo, filler quer dizer preenchedor? Aquilo que preenche. Um episódio filler é um episódio que não está programado para ser lançado naquela série. Os caras meio que inventam um episódio para colocar lá e ganhar tempo. Eu vou dar um exemplo. Tá saindo lá um mangá de Dragon Ball, por exemplo, e tem uma temporada lá. E o cara vai desenhando e vai publicando o mangá. Só que aí quando tá na temporada do meio lá, que ele tá escrevendo e desenhando e publicando o mangá, tá passando desenho na TV também ao mesmo tempo, se baseando nesse mangá. Só que o que acontece? Na TV, geralmente a história desenrola mais rápido do que no quadrinho. Aí chega o ponto que a história na TV alcança o quadrinho. E aí a programação na TV não pode parar pro cara ficar fazendo, escrevendo e sair um novo capítulo. Ela tem que continuar. E é aí que eles criam o filler. A produtora vai lá e pede pro estúdio de animação criar algum episódio, alguma história lá, tapa-buraco, pra colocar lá pra dar tempo, né, do cara lançar os quadrinhos lá todos pra continuar a história original. Ou seja, né, filler no final das contas é uma encheção de linguiça. Vários animes grandes passam por isso. Por exemplo, o Naruto teve muito filler, One Piece também, Bleach, os mais antigos também como Samurai X, até o Dragon Ball que eu dei de exemplo também já teve esse filler. Isso não aconteceu com Shingeki no Kyojin, que é o Attack on Titan. Eles lançaram a primeira temporada do anime com uns 20 e tantos episódios lá e alcançaram o mangá. Só que eles falaram, vamos parar, vamos fazer filler não, vamos esperar o cara lançar mais mangá lá. Esperaram vários anos aí, né, e aí parece que vai ser uma segunda temporada em breve, né, porque o cara já escreveu muito mais material. Isso acontece porque um episódio, por exemplo, de 20 minutos, né, acaba consumindo, acho que um mangá inteiro, que sai com sorte um por mês, um a cada 2 meses. Se você levar em consideração que passa um episódio por semana, foi por causa desses fillers que a série Samurai X, conhecida originalmente como Rurouni Kenshin, meio que faliu na televisão. A série tava passando lá, tudo bem, tudo tranquilo, inclusive eu faltava na escola vários dias pra assistir, porque passava de manhãzinha na televisão. Tava passando a série lá, só que aconteceu. A série chegou num ponto que alcançou a publicação do quadrinho. Então não tem como a série animada adivinhar o que vai acontecer. É o que eles fizeram, inventaram 1 ou 2 sagas gigantes, tapa-buraco de filler lá, né? Umas histórias nada a ver, inventaram os malucos lá e tudo. Só que esses fillers foram tão ruins, mas tão ruins, mas tão ruins, que a audiência caiu de um jeito que eles cortaram o anime. Parou, tipo, já era. O cara depois continuou lá nos quadrinhos, mas o anime não ressurgiu mais. Anos depois eles fizeram um OVA, contando o resto da história, né? Quem assistiu na televisão a história então no começo, queria ver o resto e ia ter que ir lá comprar um DVD, um Blu-ray pra continuar vendo tudo. Agora, uma outra coisa muito marcante dos animes também é a música. Na grande maioria dos animes sempre vai ter uma música na abertura e uma música no encerramento, e obviamente, fora as músicas no meio dos episódios. E quando o anime é bom, geralmente a música também é muito boa. E é através do anime que eu conheci muitas bandas boas e gêneros bons do Japão. A música que é colocada lá no
a música que é colocada no anime pode acontecer de algumas maneiras. A produtora, por exemplo, chama um artista para compor especialmente uma música para aquela série, mas a música é do artista, mas é feita pra série, né? Ou eles pegam uma música pronta do artista, pagam os direitos autorais lá e usam no anime, ou ainda eles podem fazer uma música especialmente pra ele, contratando uma banda. A produtora vai lá e fala: eu quero que vocês façam uma música desse jeito, vai ter que ter essa letra, vai ter que ter esse ritmo, e a música fica exclusivamente pra série. E como eu disse, eu conheci vários estilos legais através dos animes. Por exemplo, eu conheci o J-Rock, que é o rock japonês, conheci o Jazz lá do Japão, que é muito bom. Também tem aquelas músicas mais fofinhas, meiguinhas, que são legais e engraçadinhas também. As músicas mais hardcore também. E também rap japonês. Pessoas que são novas no mundo do anime às vezes não entendem algumas referências ou algumas jogadas que eles fazem lá, mas que são muito engraçadas e interessantes de se aprender. Existem muitas metáforas visuais, por exemplo, quando um personagem tá constrangido ou sem jeito, escorre uma gota do lado dele e ele fica com aquela carinha sem jeito lá, tipo, putz, né, ele fica meio frustrado com alguma situação. Ou então aparece um nervo na cabeça dele quando ele tá com muita raiva, sabe, um nervo saltando na testa, assim. Ou ainda quando ele faz uma cara, um jeito de gatinho, que ele aprontou alguma coisa na malícia, mas tá dando uma que não sabe de nada. Todas essas metáforas são muito engraçadas e são características do anime, mas muitas outras animações americanas de outros lugares já pegaram isso também, adotaram, porque é muito legal e criativo e engraçado. Eu gosto. O que eu consigo lembrar de influência dos animes tem aquele desenho A Três Espiãs Demais, tanto pelo traço como pelo jeito das coisas acontecerem, e também Thundercats. Só que o Thundercats eu acho que é uma parceria americana e japonesa, então dá pra dar um desconto. O primeiro contato que eu tive com a animação japonesa foi quando eu era bem pequeno e eu tava sentado na sala e meu pai tava passando os canais na televisão. De repente ele vai passando e eu vi um cara com um olho gigante, uma armadura lá e parado falando alguma coisa. Meu pai passou por esse canal. E aí eu fui lá e falei: pai, volta pra aquele canal, pai, vai, por favor, quero ver aquele, pai, volta, vai, volta, volta. Aí ele foi lá e voltou pro canal e eu vi aquele desenho que eu gostei muito, aquele traço, aquele personagem com olho grande, expressivo, uns traços muito bonitos. E era Cavaleiros do Zodíaco. E eu lembro até hoje o episódio, era aquele episódio que o Seiya tá na casa de Leão lutando contra o Aioria. E tá todo ferrado pra variar, né, levando um pau lá. Desde então aí foi uma coisa puxando a outra, foi anime, fui conhecendo outros animes, fui conhecendo as séries de Jasper, Jiraiya, que é aquelas séries live action, né, com atores reais. Depois disso foi pra cultura japonesa, fui aprendendo japonês um pouquinho e aí deslanchou, né. Bem, eu não tenho um anime favorito, mas eu tenho vários favoritos. Um deles, obviamente, é o Cowboy Bebop, que eu já falei num vídeo no qual eu fiz a tatuagem da nave do personagem principal, né, você pode clicar no cantinho aqui pra assistir. Também tem o Yu Yu Hakusho, da década de 90, que foi um anime que, nossa, é marcante demais, adoro aquele anime, a dublagem era excelente. Cara, eu passei o maior perrengue, sabia? Esse cara aí deve estar bêbado, tá viajando na maionese, chamando o urubu de meu louro, é isso aí. Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? O próprio Samurai X, como eu disse também. Aliás, o Samurai X foi o primeiro mangá que eu comprei depois que eu conheci o anime. E tem um outro também que é o Wolf's Rain, que ele já não é tão conhecido assim, mas você consegue achar na internet aí pra assistir. Esses são só alguns dos meus favoritos. Eu tenho uma lista bem grande dos animes que eu gosto. E uma coisa boa de se assistir anime é que, além de você conhecer músicas diferentes e músicas boas, como eu já disse, né, ainda mais de um idioma diferente, que é o japonês, você conhece muito mais sobre a cultura do país também, dos costumes, etc. Porque tudo isso é retratado no anime de uma maneira ou de outra. Tem os animes mais fantasiosos e tem aqueles que são mais baseados na realidade também. Mas eu queria também saber de você. Você assiste anime? Assistiu? Gosta? Já gostou? Fala pra mim nos comentários aqui o que você acha de animação japonesa ou de animação de uma maneira geral. Particularmente pra mim, é o meu estilo de animação favorito. Se você gostou do vídeo, dá um like aí. Me acompanhe nas redes sociais, né? Elas vão aparecer aqui daqui a pouco, né? Eu tô no Snapchat, Instagram, Twitter. E também não se esqueça de se inscrever no canal pra você sempre acompanhar os vídeos quando eles saírem. E aí você pode clicar no sininho também, porque sempre que sair um vídeo meu você recebe uma notificação direto no seu celular. Aí você pode clicar lá em assistir depois ou assistir na hora, você que sabe. Então é isso e tchau!
Mano, essa porta aqui é muito antiga. Um monte de pôster do Red Hot Chili Peppers da época da adolescência. Um ali na parede também. E aqui embaixo, um monte de pôster de anime. Assistia os anime, gostava, comprava uma revista, arrancava a página e colava aqui. O Yoga ali, Cavaleiros do Zodíaco, tem Shimuyo, que é muito bom. Yu Yu Hakusho, tem ali Trigun e Blue Submarine Number 6. Mais pra baixo aqui o Samurai X, mais Cavaleiros, mais Samurai X. Rama meio tudo rasgado já. Yu Yu Hakusho de novo. El Hazard, tem Shimuyo de novo. Scaflawn, Cavaleiros. Aquele ali é Karekana, Samurai X. E os pequenininhos aqui, Yu-Gi-Oh!, Trigun, ixi, rasgou. Shurato, Cavaleiros e Inuyasha. Bons tempos.